Olá, meus caros e minhas caras, tudo bem? Olá, pessoal. Ele não gosta da minha saudação. De novo, essa saudação dele, meus caros e minhas caras. Não, vai ficar, pode deixar essa daí mesmo. Não, pode deixar essa mesmo. Mas olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui começando a gravando o nosso podcast número 5. Número 5 já. Com o grande e o nosso convidado, ele tem muitas histórias bacanas e hoje é um podcast em altíssima velocidade. E para falar de altíssima velocidade, eu vou contar uma novidade para vocês primeiro. Nós estamos gravando hoje, uma segunda-feira, e sábado, eu e o Paulo Manzano, nós participamos de um rally de clássicos. E olha só que bacana aqui. A gente participou com um cadete conversível, e ficamos em 4º lugar na geral. De 75. De 75 participantes. É um rally de regularidade, obviamente, vale muito mais o entrosamento entre o piloto e o navegador, a confiança de um no outro. E foi a primeira vez que a gente fez uma dupla dessa, e a gente fez 4º lugar na geral e 3º lugar na categoria. E aqui estão pedi para ele colocar na tela aí. Os nossos troféus que ganhamos ontem. O copo da frente aí, ó. Não, o seu copo está na frente ali, ó. Meu copo está na frente aqui, ó. Esse aqui é o 3º lugar como na categoria. E aqui tem uma matéria que eu coloquei no site recentemente. Para quem quiser participar, né? Para conhecer aí o Rally de Clássicos. Então, Rally Clássico abre inscrições para a primeira etapa de 2025, essa que a gente participou. E lá no final tem o calendário das outras 4 etapas. Nós fomos com esse cadete. Aqui, então, a primeira etapa foi sábado agora, dia 5 de abril, e a próxima etapa é 28 de junho. É muito legal, porque além de tudo, de ser uma hora gostosa de você colocar o teu clássico na rua, é um entrosamento legal entre as pessoas. Um ambiente bacana. Um ambiente bom, bem organizado, principalmente. Então, quem quiser ir, continue seguindo o AE aí, a gente vai fazer as chamadas, tá? Estamos negociando aí a promoção com sorteios de inscrições, isso, né? Já está certo. Já para a primeira etapa já tivemos 2 leitores do AE que participaram no sorteio e ganharam 2 inscrições e participaram lá. E para a próxima etapa, de novo, temos 2 inscrições. Então, sigam aí as nossas redes sociais e seguramente você pode ganhar a inscrição para o Rally. Mas, já que estamos falando de velocidade, nós trouxemos aqui hoje mais uma prata da casa, que é o Wagner Gonzalez. É o nosso editor de automobilismo no Auto Entusiastas, né, Wagner? Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A internet nos permite essas coisas, né? Exato. E muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês e falar daquilo que a gente gosta. E é mais gostoso ainda porque, além dele ser o editor de automobilismo no Auto Entusiastas, ele tem também uma revista, que é a revista Curva 3. Nós vamos falar já sobre essa revista. Ele vai sortear umas assinaturas aqui, umas edições aqui. Então, vamos deixar isso para o final, Wagner. Mas vamos entender um pouco da tua história. Você está no automobilismo desde antes de eu nascer, certo? Bom, você sempre mentiu a sua idade, né? Quando eu te conheci, você tinha 40 anos e foi há 20 anos atrás, né? Exato. Né? Mas aí você foi fazendo 39, 38, mas tudo bem. Não, o meu falecido irmão gostava de automobilismo e comprava... Ele era 15 anos mais velho do que eu. E ele comprava revistas de automóveis importados, que não existia 4 rodas, Autosport ainda. Em 59 eu tinha 5 anos de idade. E eu comecei a ver essas revistas. Ele comprava as revistas dele e me trazia Tio Patinhas, Pato Dono, aquelas coisas que tinha na época. E eu comecei a ver, ele corria de automóvel, correu de Puma, de Corcel, de Fórmula V, enfim, correu em várias categorias, mas sempre numa proposta bem aficionada, bem amadora. Eu ia em Interlagos com ele e comecei a gostar também. Eu morava no bairro do Paris, em São Paulo, e me aproximei da turma do Camilo Cristófaro. A gente tinha uma turma bem legal e a gente falava de automobilismo. Era uma coisa até engraçada, porque eu vi o Camilinho em Interlagos
E a gente, antes de ainda ter esse contato maior com eles. E de manhã, eu ia para a escola numa direção, ele ia para a escola numa outra direção, e a gente se cruzava no caminho. Aí, no dia seguinte do autódromo, a gente se viu, um olhou para o outro, assim, no dia seguinte se viu de novo, falou, você não está em Interlagos e tal. E ficamos amigos, e disso veio uma porção de coisa que aconteceu. Na oficina do Camilo, do velho Camilo, aí no Camilão, o Camilinho começou a preparar o carro de corrida. E eu já estava no colegial nessa época, a gente tinha uma turma que até hoje a gente se fala, isso de 71, que a gente cabulava a aula para ir para Interlagos ver treinos, ver prova de classificação, ia lá ficava parado na porta das oficinas vendo o que acontecia, era coisa de rato de boxe. E quando o Camilinho começou a preparar carro de corrida, o Zinho, que era um da turma, ia correr e não tinha quem fizesse os números no carro dele, pintasse o carro dele, que era a época de Festival do Ronco, você corria com carro de rua, a preparação mais abusada era abrir um pouquinho o capô do motor para refrigerar melhor. Aí eu falei para o Zinho, olha, me compra o contact que eu te faço o número. Com papel contact. Que é um plástico, né? Um plástico adesivo. O Marazzi falou que fazia isso no podcast anterior, falou que fazia isso nos carros de corrida, que o pai dele trabalhava também. Aí, o Expedito, né? Em vez de fazer que nem o Gabriel fazia, eu já fiz um número deitado e com sombra, inspirado nos carros da NASCAR. O carro do Zinho era um Fusca, aquele verde água clarinho, né? E o preto ia ficar muito feio. Aí eu fiz um número em branco com uma sombra em azul. E não era 160 o número, porque tinha tanto carro na época que era uma loucura. 160. Aí foi novidade, o pessoal gostou, já vieram falar comigo, tal, não sei o quê, já comecei a fazer para mais gente. Nessas aí, conheci muita gente e acabei fazendo amizade com o Xande Negrão e o Otto Carvalhais, que eram, o Otto ainda está vivo, lá, são dois pilotos que eram de Campinas, são de Campinas, né? O Xande já partiu. E em 74, 75, eu acho que foi 70, bom, enfim, foi 74 ou 75, eles foram correr em Brasília e no meio da semana, quando você tem no bolso, vem para cá, pega um ônibus, avião, trem, não sei o quê, estamos precisando de você aqui. E eu fui chefe de equipe deles nos 1000 km de Brasília, que o Bob também correu. Aí tal, a gente estava com um Passat na categoria A, categoria B era Opala 2,5 e Alfa Romeo, e a categoria C era os Opalas e os Mavericks. Mas todo mundo olhava Maverick e Opala. Aí, no meio da corrida, com 2 horas, assim, o Fernando Calmon veio até o box pedir informações sobre a categoria A. E falei, olha, não dá para parar para conversar com você, porque eu estou chefiando a equipe aqui, tomando tempo, vendo o que tem que fazer e tal. Mas volta em 10 minutos que eu escrevo alguma coisa para você. Tudo bem. E eu já tinha um papel na época com Bigola Serviço de Box, que era a empresa estava em expansão. Né? Não era só número mais, era serviço de boxe. Mas então vamos abrir um parênteses aqui, antes de você dar o papel pro Calmon. Por que Bigola? Bigola é de uma brincadeira que saiu na escola, da turma que ia para Interlagos, e no começo era Bigula. Aí o Josil Garcia, que a gente ia na Jocar, que era um outro point de corrida, onde ele trabalhava com Giba, fazia carro do Guaraná, do Ingo, uma porção de gente, e ele começou a me chamar de Beégola. Isso é coisa da cabeça do Josil, né? Aí ficou. Aí eu comecei a fazer uns adesivos escrito BE Gola. E o carro que eu fazia número, eu botava um adesivo. Tá. Aí uma vez até o Xande comprou um Chevette, aquele Rosa Pantera, né? Aliás, outro parênteses, o Xande tinha uma propensão enorme para comprar carro de corrida de cores esdrúxulas, né? Ele comprou esse Chevette Rosa Pantera, um Maverick de uma cor mostarda, cor de burro quando foge, e quando foi correr de Porsche Cup na Europa, o Porsche dele era um azul completamente esdrúxulo também, né? Mas tudo bem. Aí nesse Chevette eu escrevi um Bigola do tamanho da lateral inteira, tal. Aí a coisa começou a firmar.
E ficou. Ficou. Daí ficou o Bigola. Ficou o Bigola. Que é B-E-Gola, né? Tá. Enfim. Aí, nessas aí, o Fernando me pediu para fazer o texto. Tudo bem. Eu fiz, dei para ele. 15 minutos depois ele volta. Fala, gostei e tal. Você pode fazer mais um? Posso. Porque meia hora eu volto. Tá bom. Aí, no final da corrida, a gente ganhou. Ele entrevistou a gente e tal. Aí ele falou, olha, eu estou morando no Rio. No final do ano eu vou para São Paulo. Vou precisar de alguém. Te interessa trabalhar comigo? Falei, bom, interessa, né? Vai trabalhar como jornalista, com o Calmon. É, que na verdade ia fazer de tudo, ele ia fazer de tudo, né? Mas eu achei legal, tal, tudo bem. Nesse ano eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Quando eu voltei, passou um tempo, tal, final de dezembro ele me liga em casa, olha, estamos no Sumaré, vamos gravar o programa, aparece lá para acompanhar. Tudo bem. Nessas daí, acompanhei o programa, vi como é que era, tal. Ele falou, olha, eu vou precisar de alguém para me ajudar na produção, reportagem e tal, e você vai cobrir o brasileiro de divisão 3 e o brasileiro de Fórmula Ford. Aí, poxa, trabalhar com automobilismo, correndo o risco de receber, porque a Tupi já não pagava ninguém, né? E ainda está no meio, falei, beleza, né? Tudo bem. Aí comecei. Abracei. Nessa época eu tinha feito um ano de engenharia, parei, já estava fazendo artes plásticas. Aí vem o seu talento aí, né? Porque você começou a falar do número, eu sei que você gosta de desenhar, que você faz uns desenhos bacanas, né? Legal. Aí nessas, eu comecei a trabalhar com o Fernando. No segundo ano que eu estava trabalhando com o Fernando, eu já estava também no segundo ano da faculdade de artes plásticas, para fazer desenho industrial ou comunicação visual, e escolhi a vertente depois. Aí eu vi que falei, poxa, acho que o negócio é jornalismo. Aí eu fui fazer jornalismo na Casper, e eu fui a última turma de jornalismo da Casper que fez em 3 anos. Então, antes de eu fui fazer jornalismo, tal, parei de trabalhar com o Fernando, fui para a Rádio Difusora, passei brevemente pelo Diário de São Paulo, e quando eu estava no Diário, o Estadão me chamou para ficar no lugar do Reginaldo, que tinha ido para a Globo. E eu era... O Reginaldo Leme, ele era colunista, ele era editor de automobilismo no Estadão. Isso. Ele foi para a Globo para fazer Fórmula 1. Isso. E você foi para saída e estavam precisando de alguém. E eu tinha feito uma ficha lá, mas tinha esquecido, que era um negócio... Parecia uma coisa impossível. Inalcançável, né? Inalcançável, o termo é exatamente esse. Aí fiquei cobrindo as férias do Reginaldo nos 2 meses. Aí eu não podia ser efetivado, porque não tinha o registro profissional. Tá. Mas aí eles se comprometeram a me manter, né? E deu certo. Eu parei no Diário de São Paulo e comecei a fazer só o Estadão. Aí, o que eu não recebia quando eu estava na Tupi, eu passei a ganhar umas 4, 5 vezes. E recebendo no Estadão. E fazendo o que você gostava. E fazendo o que eu gostava. Continuando fazendo o que você gostava. E aí, como você está num veículo mais destacado, mais potente, mais influente, né? Começaram a surgir convites para fazer freela aqui, freela ali, colaborações. E aí foi indo. Aí eu queria, obviamente, nesse trajeto todo, desde os tempos que eu era moleque e desenhava a pista de Interlagos no tapete de casa para brincar de carrinho, eu já pensava em Fórmula 1. Eu queria fazer Fórmula 1, mas era outro sonho meio de porra louca, né? Mas aí tal, foi indo, cheguei no Estadão, falei, poxa, o Reginaldo já foi, a Quatro Rodas já manda. Era uma época que o Brasil... A gente tinha 8 jornais diários em São Paulo, todo jornal diário tinha um cara de automobilismo. Aí eu falei, bom, quando a coisa voltar a crescer, né, vão me mandar, né? Aí em 81, que eu já estava no Estadão, o Nelson foi campeão, falei, bom, em 82 eles vão me mandar. Não mandaram porque aquela construção lá na zona rural, lá na Marginal, era uma construção feita aparentemente foi um empréstimo em dólar, aí com variação de dólar, todo começo de ano tinha um corte, enfim. Mas não deu. Em 83 o Nelson foi campeão e em 84 eles não iam me mandar. Eu já estava me preparando para levar ter um outro negócio paralelo, que era um bar de vinhos, que eu queria abrir. Que na 82, 83, quando a Avenida Berrini foi construída,
não tinha nada ali. E tinha muito prédio estavam fazendo prédios de escritório. Aí eu falei, poxa, aqui é um bom lugar para fazer um restaurante, né? Eu gosto de cozinhar também. Eu vou fazer um bar de vinhos. E comecei a comprar vinho para o bar. Eu cheguei a ter um estoque em casa de 1.200 garrafas. Você começou a montar o teu estoque de vinhos antes de ter o estabelecimento. Antes de ter... Na última das hipóteses, você bebia o estoque. Exatamente. Né? Claro. Porque eram 2 projetos. Ou eu ficava no Brasil e continuava no Estadão e abria o bar de vinhos, ou eu ia para a Europa. O Estadão não mandou, eu estava com 1 ano e meio de casado, 2 anos. A minha esposa, na época, também queria ir para a Europa. A gente conseguiu uma facilidade de um apartamento em Paris e tal. Aí a gente resolveu vender absolutamente tudo e ir para a Europa. Vendeu as 1.200 garrafas de vinho, você não bebeu? Chorei quando meu primo comprou e botou no carro dele. Você não bebeu as garrafas? Algumas eu bebi, mas... Nossa, eu estou adorando essa história, Wagner, porque eu não sabia que tinha começado com o Calmon. Uhum. A história do vinho faz muito sentido por outras coisas que que você já até tentou fazendo aí e não deu certo. Uhum. Nossa, eu tô aqui, bacana demais, né? E aí foi indo, a gente foi para ficar 1 ano. Aí morando em Paris, tá, foi legal. Foi até super engraçado, né? Eu não falava francês, né? Mas deixa eu dizer, você foi para Paris, legal. Mas você ainda estava no Estadão? Sim, eu pedi licença do Estadão e fiz um acordo de mandar material de cada corrida. Você foi fazer um home office lá. Você mudou seu home para lá e foi fazer um... Na época a gente chamava de stringer. Stringer. Era um freelancer meio diferenciado, né? Tá. Né? E aí comecei aí, e nesse ano, 84, o Nelson e o Bernie resolveram que não tinha ninguém de jornal cobrindo a temporada em 84. Tinha a Globo e mais ninguém. Aí o Nelson e o Bernie me convidaram para mandar material para o escritório do Tamas aqui em São Paulo. E foi uma bela ajuda, porque a gente estava com dinheiro contado. Era tudo festa, mas sim, não era com caviar e champanhe todo dia, né? Uhum. Aí foi indo. Em 85 eu comecei a trabalhar com a Ayrton. Trabalhei com a Ayrton até 89, mais ou menos. E fui me posicionando, conhecendo ali e tal. Aí passei a trabalhar para muitos outros veículos, né? Continuei com o Estadão durante muito tempo, mas trabalhei para Zero Hora, trabalhei para o Diário Catarinense, começaram a aparecer oportunidades na imprensa estrangeira também. Então, eu fazia muito trabalho para a BBC de Londres, para o serviço brasileiro, para o serviço latino. Eu fui comentarista da Telefe na Argentina, que era super engraçado, porque eu falava em espanhol que as pessoas não conseguiam identificar de onde que era. Primeiro, pelos erros que eu cometia. Apesar dos meus avós serem espanhóis, mas eu não tinha o domínio de um natural, né? Uhum. Mas aí foi indo, aí trabalhei muito para o Japão também, foi muito legal, uma experiência... Isso aí tudo você morando na Europa e fazendo Fórmula 1 para essas... Fazendo Fórmula 1, viajando, assim, teve um ano que a minha média de voos por dia foi 32 minutos, mais ou menos. 32 minutos diários você passou dentro do avião durante o ano inteiro, né? Durante o ano inteiro. Temporada. Na média. No final desse ano, eu fui fazer o Grande Prêmio da Austrália. A gente era Japão e Austrália, e eu organizava um grupo de jornalistas e eu negociava algumas condições especiais com algumas companhias. Se você está na Europa, você vai para o Japão, aí você acaba o Grande Prêmio, você volta para a Europa, você mal conseguiu se adaptar ao fuso horário do Japão e você vai retornar para o outro e na semana seguinte você vai para a Austrália. Vixe. Então eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ir, por exemplo, para Manila ou para Bangkok ou Singapura. A gente faz Londres, Singapura, mesmo dia, no dia seguinte pega um voo para Tóquio, faz o Grande Prêmio, volta para Singapura, pega uma semana de férias, que era normal a gente fazer isso naquela época, e de Singapura vai para a Austrália, faz o Grande Prêmio e depois volta, né? Então, você passava 2 semanas no fuso horário... Mais ou menos, variava 1 ou 2 horas, não mais do que isso.
Então era tranquilo. Aí você viajava com os amigos, se divertia, conhecia diferentes lugares e tal. Fui parar em Mianmar, que eu nem sabia que existia. Né? O Mianmar teve um Fiquei muito terremoto, preocupado, porque é um país muito pobre. 3.400 mortos deram hoje. É um país muito pobre e com uma política muito linha dura lá. É. Aí foi indo nessa brincadeira, a gente viajava e passeava, né? E nessas histórias de viajar, tem uma que é uma história que é fenomenal. O Brasil ia jogar na Copa do Mundo e o primeiro adversário do Brasil era o time da Espanha. E eu fui fazer uma corrida na Espanha e o Jornal da Tarde me pediu para entrevistar o técnico da Espanha para ter uma ideia do que a gente podia esperar, né? Aí tal, não sei o quê, eu vou atrás do cara, o cara não quis falar comigo. E como eu sempre cuidava de escrever, mandar para a revista, para o jornal, para a rádio, cobrar, ver se chegou dinheiro e comprar passagem para a corrida seguinte, alugar carro, reservar hotel. Era um corre-corre. Aí tal, não sei o que lá, e aí eu comprava passagem mais barata, que era uma tarifa que chamava Apex. Você viajava numa sexta e passasse o sábado para o domingo no destino, você tinha um desconto assim de 50%, 60%, era uma coisa bem interessante. Só que você não podia trocar, você marcou eram datas imutáveis. Bom, aí o cara o técnico da Espanha me deu uma puta canseira e tal, e o que aconteceu? Eu perdi o voo de volta. Para eu comprar um voo de tarifa cheia, era completamente inviável, né? Vou procurar e descobri um voo charter, que saía de Barajas e ia acho que até para Gatwick. Aí eu liguei para a agência, né? Falei, olha, não vai dar tempo de se você vir aqui na agência comprar, você vai direto no aeroporto e procura o fulano de tal, que é o nosso despachante lá. Tá bom. Só que eles não podiam vender bilhete no aeroporto, por ser um voo charter. Mas eu cheguei lá, falei com o cara, falei com a agência, tá, tudo bem, tal, custa tanto, tá aqui o cartão, passou, tal. Me deu o cartão de embarque e tudo bem, né? Só que na hora que eu peguei o recibo, já dentro do avião, ele vendeu a minha passagem como excesso de carga. A minha conclusão dessa história é que se o avião caísse, eu não existia mais. Porque eu não devia estar na lista de quem embarcou, na lista oficial, né? Para a companhia, provavelmente sim, né? Mas para a lista oficial não existe, porque era um excesso de carga, né? Mas deu certo e tal. Uma outra vez peguei carona num avião do Ayrton também. Era uma época bem legal. Aí Como é que é essa história aí de pegar carona com o Ayrton? Antes de andar, Dói, você falou do Nelson, tá? Nelson Piquet, que pediu para você começar a escrever matéria aqui para o Brasil. Bacana. Aí depois você foi trabalhar com o Ayrton também, o Ayrton Senna. Então me conta, você trabalhou diretamente com o Nelson Piquet como assessoria de imprensa ou não? Não, com o Nelson um trabalho mais para o Bernie. O Bernie. Eu falava das corridas e mandava para o Thomas disparar. Porque na época o Bernie ainda era o dono da Brabham também. Ele era o dono da Brabham ainda, ele não era o dono da Fórmula 1 ainda, nessa época. Não, já era. Já era? Eu quero bam. E o Nelson era na época que o Nelson estava na Brabham, certo? Isso. Aí você começou a trabalhar com o Ayrton, você falou 85, né? O Ayrton, 85, ele estava onde? Na Lotus. Ele já estava na Lotus, ele já tinha passado pela Toleman e já estava na Lotus em 85. Isso. E aí você foi assessor de imprensa do Ayrton Senna? Isso, eu fazia parte da imprensa na Europa e mandava o material para o escritório dele no Brasil, que era o Robertinho Ferreira, o Charles Marzanasco e tinha mais dois que eu não lembro exatamente quem é, que aparecia um pouco. Um era o Paulo, que até se especializou em falar sobre informática, o Paulo Brito, um cara muito legal. E tinha mais alguém que eu não consigo lembrar quem era. Eram 4, que chamava 4 assessorias de imprensa. E você lá na Europa, acompanhando o Ayrton em todas as corridas. Nessa época você era só Ayrton Senna, então? Ou você tinha outras coisas que você fazia? Não, Ayrton, Estadão... Você fazia outras coisas junto. Em 86, por exemplo, foi o primeiro grande prêmio da Hungria. 86, acho que foi. O Globo tinha um... Aliás, eu falei que não tinha ninguém cobrindo a Fórmula 1 quando eu fui. Tinha um que era o Jones Lenho,
que era o correspondente do Globo na Europa, ficava em Genebra. Aí teve o Grande Prêmio da Hungria, e o János era húngaro. Ele emigrou para o Brasil na época da Segunda Guerra e virou jornalista aqui no Brasil. Só que o János era uma pessoa de idade bem avançada, tal, fumava pra caramba, fumava Galois, que é um cigarro extremamente forte, enfim. E no Grande Prêmio da Hungria, ele era, obviamente, o elo entre a Hungria e a Fórmula 1, que era uma novidade. A Hungria estava saindo da jurisdição da União Soviética, que tinha acabado de desmanchar e tal. E aí o que acontece? O János teve um ataque cardíaco. Aí teve na quinta-feira, ou quarta ou quinta, foi leve, foi para o hospital, voltou a trabalhar, e no sábado ele teve outro e foi para o hospital. Aí na segunda-feira a gente foi visitá-lo no hospital, que a gente ia voltar para a Áustria. Nessa época a gente não ia de avião para a Hungria. A gente ia para a Áustria, pegava um carro em Viena e dirigia até Budapeste. Aí fomos lá, voltamos, tal, tudo bem. E na semana seguinte ele morreu. Aí andou, e o János era o representante sul-americano, entre aspas, na comissão de imprensa da FIA. Aí tal, roda o filme e tal. Temporada de 87, Grande Prêmio do Brasil, Rio de Janeiro. Um fotógrafo, acho que da Manchete, ou de alguma revista do tipo, foi fotografar e cruzou a pista quando não podia. E o cara, obviamente, falava inglês, era um fotógrafo local e tal. Aí a Louise Tingstrom, que era a assessora de imprensa na FIA, me chamou, falou, ajuda a gente aqui, a gente vai ter que pegar a credencial desse cara, porque ele fez isso e tal, não sei o quê. Eu falei, espera um pouquinho. Vamos ver quem é esse fotógrafo, que provavelmente ele nunca fez Fórmula 1 na vida, o editor dele mandou ele vir para cá, ninguém deu nenhuma instrução para ele, e ele achou que estava tudo bem, não sei o que e tal. Não vem vindo ninguém ali, eu posso atravessar, bem né? por aí, né? E a Fórmula 1 nessa época era muito mais... amador, né? Não era amador, mas era muito mais solta, mais maleável, né? Aí ela achou legal, tal, chamou o cara, conversamos, não pegaram a credencial dele, tudo bem. Aí terminou o treino, tal. E nessa época tinha um serviço patrocinado pela Philip Morris, que eram boletins em 5 idiomas. Português, francês, italiano, alemão, português, francês, italiano, alemão e... espanhol. Não, espanhol não tinha, não. Era eu, o Alan Henry que fazia inglês, o Michael Schmidt que fazia em alemão, o Gerard Combach que fazia em francês, e o Cristiano Chiavegato que fazia em italiano. Só que na época era o János que fazia isso em português. Aí tal, ela chegou e falou, olha, a gente queria que você ficasse no lugar do János, na comissão de imprensa. Eu falei, não, peraí, né? O Reginaldo já estava lá há muito tempo e tal, não sei o quê. Falei, não, a gente quer você e a gente acha que é o caminho e tal. Aí eu entrei para a comissão de imprensa da FIA, fiquei lá até 2000 e pouco. E uma das tarefas era fazer esse boletim, a outra tarefa, que era super chata, era verificar o credenciamento dos jornalistas que pediam credenciamento permanente para fazer a Fórmula 1. E aí você descobre cada trambique que... Teve um cara que não ia em todas e mandou carta de 2 editores de jornal. A gente pegou os requerimentos, tal, a coisa lá. Eu achei que tá muito igual isso aqui, né? Aí eu peguei uma folha, que era um papel de uma revista, um papel de um jornal, de uma rádio, não lembro. Botei uma em cima da outra, estava idêntica. Era espelho. Era espelho. Eu falei, gente, esse cara fez as duas aqui, né? E ele não vai em todas. Tal, não sei o quê. Aí, nem lembro o que aconteceu depois, mas foi engraçado, né? E quem participou dessa comissão também foi o Arthur Ferreira. Mas o Arthur não fazia os textos, né? Quem fazia o texto em português era eu. E era super engraçado, né? Tinha o Kunyakai, que participava pelo Japão e tal.
Era uma época bem legal. Quantos GP você tem na sua conta? A última conta que eu fiz deu aproximadamente 370. 370 GPs. Vamos atualizar aqui sua bio no AE, então aqui está 350. Uhum. 370 GPs de Fórmula 1. Isso. E você sabe, assim, dentro do ranking de jornalistas brasileiros, você está o quê? No terceiro, quarto lugar? Porque deve ter, obviamente, o Reginaldo e o Galvão deve ser os primeiros. Tem mais. O Galvão... Um pouquinho menos. O Galvão não sei se tem tantos quanto o Reginaldo. Não, acho que não. Né? Mas aí você tem aquela história, né? Que eu participei pessoalmente ou que eu... Não interessa. Não, pessoalmente... Ah, não, tá, entendi. Como profissional ou como... Como profissional presente, disparado primeiro é o Reginaldo, que ele começou pelo Estadão e depois foi pela Globo. Os 370 que eu fiz, desses 370, eu acho que uns 340... O Reginaldo, 350 o Reginaldo já fez pela Globo. Então ele já tinha uma vantagem grande antes. Né? Uhum. O Barão, o pai do Emerson, do Ilcinho, o Wilson Fittipaldi, não sei se ele chegou a 300, não. Tá. É que agora também esses jornalistas mais novos que estão na Fórmula 1 hoje, como a Mariana, como aquela outra menina que tem um site legalzinho também, que ela fala muito bem também, faz umas análises muito boas da Fórmula 1. Eles têm a vantagem que agora são 24 corridas no ano, né? No meu tempo eram 15. No tempo era 12, 15 corridas no ano. Quando chegou a 16 já foi um escândalo. Exato, agora são 24, né? Então é fácil fazer quilometragem, né? Com isso daí, né? Agora, Wagner, você contou muita história, acho que você tem mais para contar aí, só que você fala pouco dessas histórias no AE, né? Eu acho que os nossos leitores, seguidores iam gostar de ouvir as suas histórias pessoais lá. Na verdade, a gente tem uma cobrança com ele, né? E essa cobrança não é nem minha. Essa cobrança é do Juvenal Jorge. Que ele deveria escrever um livro. Também. Tá? Ele deveria escrever um livro. O dia que eu ficar um cara um pouco mais organizado, eu acho que eu vou ter tempo. Sabemos do que você está falando. Sabemos bem do que você está falando. Para vocês terem uma ideia, a gente está gravando esse programa no dia 7 de abril, né? Sim. Nesse fim de semana, na semana passada, eu estava fechando a edição 40 da revista. Já vamos falar dela também. E aí eu falei, bom, no começo do ano eu fiz um investimento na revista, comprei um tablet top, não sei o quê, um Mega Blaster, que tinha... Só não paga boleto. Aí eu falei, bom, beleza, né? Vou passar a usá-lo no fim de semana, nas viagens e tal. Tudo bem, né? Usei muito pouco e tal. Aí, nesse fim de semana, na semana eu estava fechando a revista, falei, bom, eu vou levar na quinta-feira, quarta-feira eu comecei a me organizar para a viagem, que eu fui sexta-feira de manhã para Porto Alegre, por um compromisso familiar. Aí, beleza, na quarta-feira começa a ver e tal. Eu não conseguia entrar no programa InDesign, que é o que a gente usa para fazer diagramação e editar a revista, no tablet. Não dá, porque esse programa só funciona em laptop ou desktop e tal. Aí eu lembrei, poxa, mas eu tenho um laptop, que é o meu laptop antigo, já com 12 anos de vida, ou mais. Falei, bom, vou levar esse daí, né? Aí eu abro, né? Já a bateria já não funciona, tem que ligar sempre no... Está desatualizado, porque faz tempo que não liga. Quem disse que aquele computador tem memória para rodar o InDesign atual? Eu falei, não vai dar certo isso. Né? Mas tentei ainda, na quarta para quem tentei, não deu certo. Na quinta-feira, vai chegando a hora de mandar o material para a gráfica e a gente não fechava. Aí eu falei com o gráfico, olha, vai ter um problema, vamos mandar amanhã, tudo bem? Tudo bem. Beleza, né? Então, adiantando o material para mandar para o Pedro Iraoka, que é o super-herói da revista, né? Que ele vira à noite fazendo a edição da revista. Então, não sei o que lá, e não conseguia. Falei, bom, sexta-feira o Iraoka tem que mandar o material. O que eu fiz? Eu passei de quinta para sexta editando a revista, fazendo a finalização, a revisão e tal, e mandando para o Iraoka. Não dormi, literalmente. E na sexta-feira, ele me manda os materiais em PDF para fazer a revisão em PDF no celular. E vocês não têm ideia o que é fazer revisão de revista em celular. Imagina.
Chegou uma hora, eu não conseguia ficar sentado, eu deitei na cama e estava assim, né? Mas de repente a mão pesava, caía para um lado e eu caía para o outro dormindo. Foi que nem eu assisti na Fórmula 1 esse final de semana. Corridinha chata. Eu assisti a largada, 3 voltas, acabei caindo no sono. Aí daí a pouco eu acordei, tava a mesma coisa. Aí eu vi lá que faltavam 3 voltas pro final. Ou seja, eu não vi a corrida nada. Depois eu fiquei sabendo que era. Mas tava igualzinho, do mesmo jeito que as primeiras 3 voltas, estava nas últimas 3 voltas. Então... A grande coisa pra gente foi a subida do Bortoleto, que chegou lá em 13º. É. Né? Porque fez E a saída do box do Verstappen do Norris. Ali eu achei que... Mas não foi, não. Se você olhar bem, depois o Verstappen ele abre. Mas aí o Norris já está com 2 rodas comprando terreno, né? Mas aí foi ele que foi lá, né? Ele não foi jogado lá, ele escolheu ir ali. E eu diria que isso daí cravou mais um prego na cruz do Norris. Que vai ser o grande empecilho dele se tornar um grande campeão. Falta aquela... E o menino lá já tá na cola dele, você viu? Querendo passar ele no final ali. O Piastri anda mais que ele. E o Piastri é muito mais frio. O Norris é... Tudo isso que eles estão falando aqui, quando vocês estiverem assistindo, pode ser tudo já passado. Porque nós estamos falando do GP do Japão. Ah, é verdade. Mas vale comentar. Se a gente colocar isso em perspectiva, o Norris é filho de um dos caras mais ricos da Inglaterra. Ele é uma versão maneira do poderio do Lawrence Stroll, do pai do Mazepin, do Nicolas Latifi, né? Mas então vamos falar um pouco de Fórmula 1. Eu queria saber, acho que todo mundo quer saber alguma história maluca, alguma história louca, alguma história diferente, alguma história que assim, de bastidor. Que só você viveu, só você sabe. Desse circo todo aí. Não, é engraçado. De preferência uma que você não possa contar, cara. Bom, se eu posso contar, não posso contar, mas né? você não podia, né? Mas agora você tá em casa, né? Você não poderia. Não, mas aí eu vou tirar... Eu vou adiantar coisas do livro. Ué, daí, ó, já faz a promoção aí. Já faz a promoção. Não, era uma Imagina que no livro vai ter muito mais histórias dessas daqui. Tinha o cara que começou a levar preparador físico, preparador mental para a Fórmula 1 foi o Lauda, o Willy Dungel, que era um austríaco tal, que era meio natureba, então ele curava as pessoas com chazinho, com florzinha e tal. O Berger, quando deu aquela panca em Imola, ele queimou as mãos, aí ele apareceu em Mônaco para ser comentarista da TV austríaca, com uma luvinha branca. Aquela luvinha tinha algumas coisas de florais para ajudar a cicatrizar a mão que queimou, aquelas coisas todas. E o Willy Dunkel tinha alguns discípulos, um deles era o Harald Havelka, que era outro austríaco. E tinha nossa, fugiu o nome do outro austríaco, que era o Joseph Liberer, que era o que foi trabalhar com a Ayrton, um cara super gente boa, uma das cabeças mais tranquilas que eu conheci na Fórmula 1. E o Harald Havelka era um porra louca com pós-graduação. Então ele aprontava com todo mundo, né? Duas aprontadas dele. Treino em Paul Ricard. Batia um sol, mas era um sol assim que o pessoal andava de viseira bem escura. Ele pegou um race tape preto e pôs por dentro da viseira do Alessandro Zanardi. Então, quando o cara põe o capacete... Sim, ele colocou um adesivo preto por dentro da viseira. Isso. Então, porque o cara, quando põe o capacete, está com a viseira aberta. Né? E você não vai ficar olhando naquela hora, né? Pô, o cara tá saindo do box assim, abaixou a viseira. Ficou tudo preto. Nossa. Coisas assim. Quem era o Boreto? Não. No Zanardi. Zanardi. Nesse treino, era um teste de pneu de inverno em Paul Ricard. E isso era outra coisa legal da Fórmula 1, que tinha teste de pneu. Então você entrosava muito mais com os caras. Aí o Schumacher já estava bem e tal, mas foi para essa corrida com um Fiat Panda da Corina, que era o carro que a Corina usava em Mônaco. Paul Ricard fica entre Nice, ou em Mônaco, né, e Marselha. E é melhor você ficar em Mônaco, né, se bem que para o teste a gente ficava ali por perto. Aí tal, não sei o que lá, ele conseguiu a chave do Panda, pegou um peixe frito do restaurante, que já tinha sido devidamente comido,
Os restos do o peixe. resto do peixe, e botou no filtro de ar do ventilador, da cabine. da cabine. Tipo coisa de Top Gear, né? Eu não sei o que aconteceu, né? Mas no Grande Prêmio seguinte ele estava meio escondidinho, não circulava muito. Era uma coisa Mas assim. acho que nessa época que você está falando aí, antes dos anos 2000, até antes de 94, eu acho que tinha muito mais essas brincadeiras, esses relacionamentos. Eu acho que depois começou a cada vez ficar mais sério, até chegar ao ponto que uma equipe quase que não conversa com a outra, né? Isso começou a ficar mais forte, mais proeminente com o Ron Dennis. O Ron Dennis chegou a Fórmula 1 foi crescendo e antes dela ser muito grande, na hora de comer os caras iam para o restaurante, ou faziam um lanche na hora do almoço, a Ferrari fazia um macarrão no boxe, aquela coisa, mas era uma coisa tosca. E era cara, porque você levar, ainda que fossem equipes muito menores, você está falando de 20 pessoas. E você pagar 20 pessoas, o almoço para 20, jantar para 20, 5 dias seguidos, não tinha tanta grana na Fórmula 1. Aí, pouco a pouco, foi surgindo. Primeiro, um serviço de catering para os mecânicos. Algumas equipes começaram a ter uns motorhomes pequenos que faziam um serviço para VIPs, para imprensa, etc. e tal, né? Mas os mecânicos ainda comiam no catering da categoria, não né? da sua equipe, né? Que é uma coisa que existe hoje nos Estados Unidos ainda. Eu vi isso aí lá em Daytona, em Sebring, né? Sebring eu vi isso aí lá. O Ron Dennis proibiu os mecânicos dele de sentarem junto com mecânicos de outras equipes. Aí começou essa repartição, esse isolamento, né? E aí foi indo, a ponto de... os últimos anos que eu estava na Fórmula 1, para você entrar num box assim, você tinha que ter credencial para estar no paddock, para estar na pista e para entrar no box do cara. Era uma coisa assim de... Que é o que está hoje, né? Hoje você nem entra, Hoje né? você nem entra, mas você entra como alguém de convidado, né? E o fato de eu estar trabalhando para a FIA abriu muito esse caminho, porque as pessoas sabiam quem eu era e para quem que eu estava trabalhando. Isso ajudou muito. Né? Vagnão, e você assistiu a série do Senna? O último assisti. E aí, o que você achou? Conta pra nós. Um lixo? Dá uma avaliação sua aí de quem viveu a época de perto, uma parte da época, pelo menos. Primeiro, se a gente entender o contexto, é um contexto extremamente oficial e que no jargão de empresa a gente chama de chapa branca. Então, é um negócio muito bem direcionado e muito bem tutelado pelo Instituto. Né? Algumas cenas que estão lá nunca existiram. Né? Tipo? Por exemplo, o Ayrton, na véspera do treino, ir para a cama com a mulher. Não era do Ayrton isso. Né? Ele teve uma ocasião que isso aconteceu em Detroit. Foi até super engraçado. Ele conheceu um cara da Ford. O cara da Ford apresentou uma menina para ele, a filha dele. E no dia seguinte, de manhã, eu passei no quarto dele para entregar qualquer coisa, pegar qualquer coisa, e a menina estava lá. Mas o normal não era. O Ayrton falou, olha, eu não vou com namorada pro autódromo, porque se eu for com uma namorada... Ele tinha foco, né? Eu vou gastar tempo com ela, me preocupando se ela está bem, se ela precisa de alguma coisa, e é um tempo que eu preciso dedicar ao carro. E ele era extremamente focado, visionário total, assim, sabe? Era cabristão, né? Já via aquilo e tudo bem. Então, essa é uma coisa. A outra era o fato de duas pessoas importantíssimas na carreira do Ayrton não terem aparecido no vídeo, no filme. O Lúcio Pascoal, que era o Che, o preparador de motor dele, e o Armando Botelho. O Armando era... O pai do Ayrton, o Milton, cresceu com dois amigos, amigões, que eram o Armando e o Raul, dois irmãos. E juntos eles fizeram muitos negócios, tinham negócios em comum, eram sócios, etc. e tal. O Milton era aquele cara matuto, sabe? Não falava nada, mas
ele não falava outro idioma, mas ele sacava o que o cara estava fazendo. E um Midas. Onde o cara metia a mão, era um negócio que ia dar certo. Não tinha erro. Aí ele botou o Armando, que já falava inglês, assim, e tal, e era um cara mais boa praça, mais... Não que o Milton não fosse, o Milton era um cara super legal. Gente fina. Mas o Armando era aquele cara mais comunicativo, mais empático, né? E botou o Armando para cuidar da carreira do Ayrton quando o Ayrton foi para Lotus. E o Armando botou ordem na carreira. E o cara não é... Nem aparece. Nem aparece. Nem de sombra. Né? Quando o Ayrton voltou para o Brasil, depois da 1600, ele não foi trabalhar naquela metalúrgica. Eles compraram uma casa de material de construção no Parque Novo Mundo, que era uma casa de construção bem... Simples, assim, para o Ayrton tomar conta. Olha só. Sabe? Isso foi em 1982. Né? Não foi trabalhar na metalúrgica do pai. Bom, romantizaram então um pouco a história, né? Romantizaram demais ali. Romantizaram demais, sabe? Forçaram um pouco a barra. Eu tive essa impressão também, porque na época, lógico, eu não tinha nenhum contato com o Ayrton, exceto uma ou duas vezes que eu cruzei com ele no kart, quando ele corria de kart aqui no Brasil ainda, mas eu acho que também achei que romantizaram demais essa parte aí. E ainda assim, você falou que isso não era o Ayrton, né? Você usou essa expressão. Tem alguma coisa assim que ele era assim, que a gente no dia a dia então talvez hoje acho que não exista mais, né? Mas que você possa dizer, putz, ele tinha um negócio aqui que ele fazia, que não aparece, não, independente do Netflix aí no... Tem uma coisa que te encantava, assim, que você gostava de ver, ou que te impressionava. Na hora que ele estava mais relaxado, não tão ligado com a corrida, ele era um cara muito bondoso até. Sabe? Tinha uma preocupação de... Por exemplo, ele me dá uma carona no avião dele, ele não precisava fazer isso. Sabe? Falei, Becão, é o seguinte, perdi esse avião aí, não tenho que ir para Londres e tal. Vem comigo. Assim, de boa. O meu primeiro carro na Inglaterra eu comprei dele. Ah, é? Que carro que era esse? É um Alfa Sud. Olha só. É um Alfa Sud com pedigree de velocidade. Porque quem comprou o carro primeira vez foi o Chico Serra, que vendeu para o Ayrton, que me vendeu. Aí travou o carro. A ferrugem comeu o carro. Ele não passava mais no MLT. MLT, que é a sigla de Ministério dos Transportes, né? Tem que fazer a vistoria. Tem que fazer uma vistoria anual. Ele não passava mais. Que é tanta ferrugem que não passava mais, né? Vendeu e eu paguei, né? Mas aí, depois dessa... Aí teve, lógico, teve a morte do Ayrton Senna lá em 94. Você já não estava mais com ele quando aconteceu o acidente? Nessa época eu trabalhava para a BBC, para a Telefe na Argentina, para Zero Hora. Trabalhava para o Esportes Nippon, para a GPX e para mais Esse carro aparece no filme? Acho que aparece. Acho que é esse aqui, ó. Vamos ver. Um Alfa Sud cinza. É esse carro, aqui mesmo, ó. Esse carro. Deixa eu abrir aqui. Ué, por que não abriu a janela aí? Peraí, tá carregando. Aqui, ó. Acho que deu um pau aí na conexão, hein? Não sei. Aí. É esse aqui. Esse carro foi seu, então? Olha só. Descobri uma coisa bacana aqui. Puta, era muito gostoso de andar com esse carro. Você podia contar essas histórias aí lá no AE. Bom, e aí? Ele era muito bondoso, te vendeu esse carro aí. E era bonitinho, hein, meu? Teve um lance... Hoje seria um Polo GTI, uma coisa assim. Né? O teste de pneus em Monza. Aí tal, esses momentos que a Fórmula 1 era mais descontraída. Aí o Nelson me chama. Vem cá. Tem dois caras aí do Brasil que estão sem grana e querem voltar para o Brasil. Estão sem dinheiro e tal. Vê lá com teu amigo, se ele não quer rachar aí, a gente compra as passagens para os caras. Tudo bem, né? Ele não falou aí, né? Falou, vem com teu amigo. Aí eu falei, tinha essa rivalidade? Puta, tinha. Assim, no... Era descarada. Era até
própria do Nelson e própria do Ayrton, né? Aí fui falar com a Ayrton, expliquei. Não, tudo bem e tal. Aí falei, Nelson, beleza, tal, vamos rachar tal. Também. Então eu falei assim, procura uma agência de viagem, vê uma passagem de ida para eles, Apex, tal, mais barato que tiver e tudo bem, né? Fala com eles e tal, vê os documentos e tal. E era um casal meio estranho, assim, sabe? Tava meio... Não passava aquela ideia de que eu tô na pior e... Né? Aí, tal, não sei o quê. Eu falei, olha, tudo bem, eles vão pagar a passagem para vocês. Não, ele não quer passagem, ele quer o dinheiro. Eu falei, não, eles não vão dar dinheiro para vocês. Eles me autorizaram a comprar passagem, eu preciso dos documentos de vocês, falar com a agência e tal. Se é para o Rio, se é para São Paulo que vocês vão, não sei o quê. Não, falar para eles que a gente quer o dinheiro. Perderam, né? Golpe. Golpe total, né? Aí eu comentei com o Janus Lenho, que estava vivo ainda. Aí o Janus falou, se o cara ainda tem o relógio no pulso, ele não está morrendo de fome. Mas foi assim, os caras ficaram bravos comigo. Coisa. Não, você tem que ir lá falar. Mas eu falei, não tem que falar nada, cara. Que coisa. A proposta é essa. Vocês querem voltar ao Brasil? Vamos pagar passagem. O dinheiro não vão dar para vocês. Bom, falando de cinema... Não, peraí, só mais uma coisa, que eu sei que ele gosta de cinema também. E o filme do Lauda e o Hunt? Foi legal, foi mais... Tem, obviamente, uma interpretação hollywoodianos, né? Algumas coisas que não batem em questão de cronologia, mas é muito mais real, né? Eu sou até meio suspeito para falar, porque quando o Asif Kapan veio fazer o documentário dele sobre o Ayrton, eu colaborei com muitas entrevistas, dei muita informação para ele e tal, e falou, olha, a gente não tem dinheiro para te pagar, mas o que eu posso fazer por você? Eu falei, olha, meu filho está começando a trabalhar com cinema, se você puder arrumar um estágio para ele, eu vou ficar muito feliz com isso, né? E aí o Gabriel foi convidado, participou, ficou amigo do Asif e tal, de jogar bola em Londres, aquelas coisas todas. E o Gabriel, com isso daí, foi fazer o filme do Lauda e do Hunt com o Ron Howard. E nesse filme, o Gabriel me ligava assim, tipo, uma vez por semana. Pai, aquele mecânico da Ferrari, que era meio careca de bigode, quem que era? Pai, a gente precisa fazer uma cena do Grande Prêmio do Brasil, a gente precisa pôr uma placa de que é proibido a entrada de animais. Porque na Inglaterra tem, das pistas. Eu falei, filho, esquece, porque isso aqui não existe no Brasil, né? Aí, tanto que essas cenas de boxe no Brasil nem entraram no filme. Então você foi o consultor também do filme. Olha só, não sabíamos disso, cara. Olha só. No AE temos o consultor do filme Lauda versus Hunt. Bem indiretamente, né? Não, mas foi, vai. Foi, pô. E com isso foi legal. E aí, eu me sinto meio suspeito para falar sobre o filme, né? Porque eu vou achar melhor que o último do Ayrton, né? Agora a minha pergunta para os dois, depois eu falo a minha. Lauda ou Hunt? Lauda. Não, Hunt. Não, o Hunt era um personagem. O Lauda era um profissional. Depende. Tá. Então, eu... O piloto Lauda. Lauda, sim, tudo bem, Lauda. Mas pelo filme... Eu acho o Lauda muito chato, cara. O Hunt era um cara legal. O Hunt foi lá e, tava nem aí com nada. Ia lá e pilotava e acabou. Sim, mas o Lauda era um austríaco. Eu sei. A personalidade é completamente diferente. Filho de uma família extremamente tradicional, com uma educação extremamente formal e tal, e que foi atrás da vida dele batalhando. Buscava o perfeccionismo, o Hunt era um playboy. Um playboyzão. Na época que a juventude britânica era o exemplo de playboyice, né? Muito mais divertido. Nossa, nesse bom pena que ele saiu logo depois, né? Mas senão teria sido um grande personagem, né? O personagem, sim. Com a profissionalização que vinha vindo a Fórmula 1, não cabia mais um Hunt, né? O Hunt era muito... midiático. Mas ele era legal. O garotão que pegava todas e não sei o quê. E não estava ligando muito. Ele entrava na pista e pronto, né? Bom,
E hoje em dia, Mas vamos- Hamilton, peraí, só... Nós vamos falar da revista, eu quero falar da revista aqui. Você quer Calma, falar a do gente vai quê, falar, né? eu quero saber um pouco mais de Fórmula 1. A revista a gente vai falar bastante. Hamilton, quais são os caras, assim, da atualidade aí que você acha que... A Fórmula 1 está dá um contextozinho pra gente, assim, porque você é um cara que eu respeito muito, sabe, né? E o que... Obrigado. A Fórmula 1 está numa transição muito importante. Eu não lembro de uma época que 5 estreantes passaram a fazer parte do grid. Já houve temporadas que teve 5 trocas de pilotos, mas não com esse impacto. Você pegar Antonelli, Hadjar, o Durhan, o Gabriel, até o Liam Lawson, né? Sabe, é uma mudança muito grande, né? Aproveitando a oportunidade. Para o Gabriel não poderia ter sido melhor, porque ele está aprendendo numa equipe que não tem um carro competitivo, então ele não tem pressão. Não tem pressão. Não tem a pressão que tem nos outros, né? Então bom, e ele está andando junto com um cara que tem 15 anos de Fórmula 1. Tá, o cara nunca subiu num pódio. Mas se o cara está há 15 anos na Fórmula 1, mesmo sem subir num pódio, ele tem um valor que quem está lá dentro sabe que acaba sendo um professor, né? Então, tem isso daí. O Hamilton está já numa fase final da carreira dele, como está o Alonso, né? O Verstappen não se sabe, ele já falou que não quer ficar na Fórmula 1 a vida inteira, né? Então, existe até uma tendência de começar a diminuir o tamanho dos carros, que não é uma situação que você muda do dia para a noite, você tem que ir gradativamente, porque na hora que você muda o regulamento, esse regulamento é válido por pelo menos 4, 5 anos. E aí você vai fazendo pequenos ajustes, porque o carro de um ano, do ano seguinte, a não ser que ele seja extremamente ruim, ele não muda. Ele é um carro que vai sendo passado a limpo. São evoluções, né? São evoluções. E custa caro você mudar tudo. Que nem essa história que surgiu agora. Não, vamos voltar para o V10. Bom, os caras acabaram de investir trocentos trilhões de dinheiros no motor novo, que vai ter mais potência elétrica do que potência de motor a combustão, e já querem mudar no ano seguinte, ou até em 2026. Você não faz esse motor em um ano. Não dá. E toda a grana que já foi aprovada, né? Só que tem alguma coisa por trás disso, tem que ter. Provavelmente é o fato de que algumas empresas grandes não estão conseguindo obter o rendimento nos motores no padrão que consta do escopo do projeto. Porque eles têm que melhorar a economia de combustível, eles têm que melhorar a eficiência, tem muitas eficiências que têm que ser melhoradas para 2026, 2026, que talvez eles não estejam conseguindo. Então, de repente, é melhor voltar um passo para trás para dar um pulo maior lá na frente, né? E você vê, por exemplo, os boatos que circulam há muito tempo é de que Audi, Ford não estão conseguindo a potência que eles estavam esperando. A Renault parou com o projeto. E quem tem mais além deles? Tem Mercedes e Ferrari. E a Cadillac que vai entrar. A Cadillac que vai entrar com o motor Ferrari. Né? E a Honda que está com vai para a Aston Martin. Uhum. Então, até na semana passada, na coluna do AE, a conversa de pista, o tema foi o que está por trás dessa onda de amor em cima do Tsunoda na Red Bull. Eu vejo que claramente que é uma maneira de se aproximar da Honda para conseguir os motores deles. De repente, óbvio, a Red Bull, quando fez o contrato com a Ford, certamente se comprometeu a usar o motor na Fórmula 1. Mas ela pode muito bem usar o motor na Fórmula 1 na equipe A ou na equipe B. Uhum. E de repente para a Ford não interessa. Até o Grande Prêmio do Japão, essa modificação da pintura que fizeram nos carros que é 60 anos. Muito para ficar ali bonitinho na fita com a Honda. Né? E o japonês gosta muito desses valores. Dá muito valor para isso.
né? Então, é uma coisa que está começando hoje, mas que não vai acontecer daqui a 3 meses ou nem no final do ano. Mas está plantando toda uma série de coisas, né? Bacana, legal. Mas, bom, eu queria falar mais de Fórmula 1, mas... Deixa eu falar uma coisa para você. Mostra no site do AE, Paulo, como é que a gente acha o colunista Vamos mostrar. Wagner Gonzalez e a curva 3. Primeiro a coluna dele, que ele escreve toda semana sobre Fórmula 1 tá aqui. ou sobre automobilismo. Então vamos lá. No AE, então ensina como é que o pessoal acha isso. Tá aqui Paulo. na home do AE, né? Tá bonitona aqui a home, ó, caprichada e tal. Aí vem aqui em editores, rola para baixo, né? Escolhe o seu editor favorito ou seus editores favoritos. O Wagner está lá no final. E o Wagner está aqui porque está em ordem alfabética. Clicou aqui no Wagner. Estamos aqui. Depois eu vou revisar aqui os 370 grandes prêmios. Vamos dar uma revisada aqui, ó, Wagner, que agora eu vi que pode ter mais coisas para incluir aí, né? Então está aqui todas as matérias que o Wagner escreveu no AE em ordem cronológica. São mais de 86 páginas aqui, né? Então, dentro do site do AE a gente encontra as colunas do Wagner. E dentro do site do AE também... nós temos o portal AE. A gente tem o portal. Dentro do portal AE, a gente vai encontrar também a revista Curva 3. Curva 3. Tá? E a revista Curva 3, eu tenho assim, a honra de participar dela desde a edição 01. 001. Ou desde a edição 00, talvez quando o Wagner me ligou falando que ele queria fazer essa revista. Eu falei, você é louco, né? Ele falou, não, eu sou sim, vou fazer. Aí ele me convidou para ser o editor técnico da revista. Então, por isso que eu uso a camisa, eu visto a camisa como editor técnico da revista e sempre que possível eu escrevo algumas matérias técnicas para colaborar com a revista com um pouquinho mais de engenheirês lá, né? E o Wagner, eu conheci ele pessoalmente na SAE. A SAE tem uma comissão a SAE é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, ela tem uma comissão de motorsport. E eu fiz parte dessa comissão, chego na comissão, está o Wagner Gonzalez lá. Então eu era um engenheiro de uma montadora, ou de um fabricante, né? Remember Bob Sharp. E o Wagner lá como um jornalista super experiente. E dali a gente começou a se conhecer um pouco melhor e até vir se cruzar novamente aqui na revista. Mas vamos lá, vamos falar dessa revista. Tem outro jeito também de chegar na curva E, que é www.curva3.com.br. Vai cair aqui dentro da página da revista. E tem no Instagram, no site. @revista Curva 3. @revista Curva 3 no Instagram. Exatamente. Sigam lá também que o Wagner vai ficar feliz. A gente coloca bastante coisa lá. Eu, como gosto também muito de automobilismo, gosto de fazer foto, eu tenho utilizado as minhas horas de folga e de turismo fazendo foto de automobilismo por aí. E o Wagner me proporciona isso, me credenciando como fotógrafo da revista Curva 3 em algumas etapas. Estamos diante de um Felizardo, que ainda tem horas de folga, né? Mas exatamente. Mas vamos lá. Pode fazer mais matérias para aí, então. Nós falamos... Nós falamos no começo desse podcast que o Wagner ia fazer uma promoção aqui da revista Curva 3. Que número que está lançado... Hoje, abril, você lançou a edição 40. Exatamente, que a gente está vendo na tela agora. Que está vendo na tela, essa capa 40. Que a matéria de capa é sobre o estágio atual do Rally brasileiro. Rally? Que é uma modalidade que vive de ciclos e não consegue alcançar o destaque que ela merece. Então eu falei com pilotos, com dirigentes, contei um pouco da história do rally, desde os primórdios do automobilismo até como é que a gente chegou a ter rally de velocidade no Brasil, a invasão dos UTVs, né, o que isso significa. Porque o UTV, por exemplo, tem 4 rodas, tem volante, mas é um veículo que, em princípio, ele está sob a chancela da Confederação Brasileira de Motociclismo, que é um tremendo contrassenso, né? Então, existe um movimento ainda um pouco tímido de levar isso daí para o automobilismo, né? E é uma coisa que eu acho muito importante que isso aconteça, porque a razão do UTV estar no motociclismo é porque quando o UTV chegou no Brasil, a CBA começou a exigir
que os UTVs tivessem um padrão mínimo de segurança, desde passiva, tipo indumentária de piloto, estruturas e sistemas passivos de segurança, até a própria preparação do UTV. E aí o pessoal achou que era uma exigência muito absurda. Não aceitaram, a CBM abraçou essa causa, e nos primeiros anos de UTV no Brasil tinha acidente, incêndio, enfim. E agora existe, com a profissionalização da categoria e a popularização cada vez maior, isso aí está se tornando uma exigência até de alguns pilotos. Né? Uhum. Né? E a gente fala também até onde é importante você adotar os regulamentos da FIA no Brasil para a nossa realidade. Esse carro da capa é uma Ford Ranger do X-Rally, que começou como um time dos irmãos Baumgart e virou uma fábrica desse carro. Esse carro é uma Ford Ranger inspirada na Ford Ranger do New Bridge, que é um preparador de 4x4 na África do Sul. Então já fizeram 12 carros desses, mas é um carro que custa R$1.800.000. Aí, é um carro que é feito sob a regulamentação da FIA 100%, né? E tem 12 desses carros correndo no Brasil hoje. Ou seja, é um carro que daria para correr eventualmente um Dakar, por exemplo, ou um Mundial de Rallycross. Hoje é Rally Raid, né, que chama, né? Aí um outro piloto que é piloto, construtor, fabricante, preparador, etc. e tal, e apaixonado, Maurício Neves, ele coloca o seguinte: o rally brasileiro, ele tem mercado para 4 ou 5 pessoas comprarem esse carro. Uma opinião dele, tanto que já venderam 12, mas ele acha que é pouco. Mas se você colocar um carro de R$500.000, o mercado de rally para esse carro é muito maior. Então você ampliaria muito mais, você encheria. Os grids de rally hoje estão muito anêmicos. E o Brasil tem tudo para ser uma potência no rally, né? E como é que entra o Mitsubishi Cup nessa história? Eu ia chegar lá. Aí o Maurício falou, olha, você tem mercado para carros de rally raid de R$500.000 e você tem mercados para carros de rally de velocidade de R$250.000, que seria muito maior. E por que eu digo isso? Palavras dele. Você vai no Mitsubishi Motorsport, você tem carros lá de R$300.000, R$400.000. E carro de rua. Né? E um carro de rally, ele falou, o carro de rally é um carro que você, preparando bem, mantendo bem, é um carro para 4, 5 anos. Né? Outro detalhe que entra nesse universo, uma das grandes marcas da história do rally brasileiro foi a Copa Peugeot. Foi criada com a participação do nosso amigo Ronaldo Berg e do Marcos, que era o... Acho que tem história lá no AE, inclusive. Marcos, que é da Stellantis hoje. Esqueci o nome do... Bria? Não. Marcos Bria? Não, Bria? Não, o Marcos Bria. Marcos Bria? Essa Copa foi no começo dos anos 2000. E ela foi um projeto tão bem feito que ainda hoje, em rallies menos competitivos, você tem carros em atividade. Então, quer dizer, existem as ferramentas, existem os caminhos, é hora de sentar e vamos trabalhar para isso. Que legal. Boa. Bom, e o importante é isso, né? O importante é a gente ver que a revista Curva 3, o grande objetivo dela é cobrir automobilismo nacional. Sim, isso que eu ia perguntar para ele. Inclusive, ele tem algumas sessões na revista que jornalistas de outras partes do Brasil, não aqui de São Paulo, do Nordeste ou do Sul, mandam matérias e são publicadas aqui, mostrando como é que está o automobilismo na Paraíba, no Ceará, o kartismo no Nordeste, no Centro-Oeste. Isso é muito legal, que é um espaço, e eu acredito que é a única revista que existe hoje no Brasil cobrindo automobilismo nacional. Essa cobertura, com toda essa relevância para o automobilismo nacional, né? A gente tem uma linha, Gerson, me permite eu colocar isso. A gente tem uma linha editorial que ela é pró-automobilismo. Ela não é pró um determinado contexto político, um determinado contexto técnico. Ela é pró-automobilismo. E isso quer dizer o quê?
Se a gente aponta um problema, quando a gente aponta esse problema, a gente também aponta algumas possíveis soluções. Além de falar do futuro e do presente, a gente também tenta resgatar coisas do passado. Né? Porque, um detalhe, o número da edição, quando a gente vê aqui... Depois aqui, né? Exatamente, 40. Quando você abre a página 3, que tem a carta do editor, tem uma fotografia de um piloto que correu, do carro que esse piloto correu com o número da edição. Deixa eu ver se eu tenho uma aberta aqui, peraí. Não, eu acho que eu não te mandei essa página. Não mandou a página aberta, né? Abrindo na primeira página, você vai encontrar a foto de um piloto que correu com esse número. Um piloto um número relevante, vamos falar assim, um piloto relevante, né? Exatamente, né? Então a gente traz isso daí. Na número 40, por exemplo, o entrevistado da 40 é o Carl von Legri, que pouca gente conhece o cara, mas é um alemão de Düsseldorf, que migrou para o Brasil com 10 anos de idade, mais ou menos. Não, 10 anos foi o Carreta. Enfim, ele migrou para o Brasil, foi trabalhar em Rolândia, virou chefe de oficina da revenda Volkswagen, mudou para Brasília, e em Brasília ele se tornou um dos primeiros preparadores da região. Então ele conta essa história, conta como é que era o automobilismo na época, como se fazia automobilismo naquela época, né? Ele fez um carro, o Fusca, que ganhou um apelido, usando um termo que o Bob usaria, sui generis. Né? Chapéu de freira. E qual que é a promoção que você vai fazer para os... Peraí, antes da promoção, como é que faz para comprar a revista? Olha, a revista ela é vendida por assinatura ou números avulsos. Seja para um para outro, você entre em contato com a gente pelo @revista Curva 3. Pelo Instagram, @revista Curva 3. E fala, olha, eu quero comprar, eu quero fazer assinatura. O número avulso custa R$ 38,00, incluindo a postagem, que é outra coisa que eu brigo todo mês, que cada mês é um valor que eu pago, não dá para fazer um planejamento muito, enfim. Né? E se você fizer assinatura de 10 edições, que é a nossa periodicidade anual, a gente circula de março a dezembro, essa assinatura custa hoje R$ 300. Boa. Com a postagem incluída. Então, se você comprasse mensalmente avulso... Seria 380. 380. Você está ganhando aproximadamente 30% de desconto aí na assinatura. Então @revista Curva 3 no Instagram. Manda mensagem lá que a gente faz a assinatura e manda a assinatura para você. Wagner, para a gente colocar lá na página da Curva 3 um lugar para o pessoal entrar em contato com você direto pelo site e poder fazer as assinaturas lá. Vamos facilitar a vida de todo mundo aí. Colocar um link lá no site direto. Falando de assinatura, um detalhe legal. Muita gente pergunta, tem digital? Aí, você sabe, eu sempre quis fazer uma revista impressa. Eu acho legal. Nós adoramos. Porque é aquela coisa, você está com a revista na mão, você não está segurando o seu celular. Você está aqui folhear você está focado nela. Você está focado, você está sentindo o cheiro da tinta, você está sentindo a textura do papel. Vendo as fotos grandes. Vendo as fotos, assim. E você está... o seu celular não está na sua mão. Se você é um cara organizado, você vai ver uma coisa na internet, você vai classificar o que você viu, porque se você quiser voltar lá, você sabe onde está. Mas a maioria das pessoas... E o que você vê hoje na internet, amanhã é difícil você achar. Passou. A revista então, você pode colecionar, né? Mas, aí, evoluindo, eu fiz uma pesquisa com os assinantes, falei, olha, como o correio está demorando para chegar, eu vou te mandar a revista digital. 95% dos assinantes respondeu, não, você vai parar de fazer a impressa? Ou respondeu, eu não quero a digital, eu quero a impressa, eu quero ter o prazer de abrir o envelope e descobrir o que tem na capa. Que legal, né? Que legal. Então, mas ainda continua essa demanda pela edição digital. E eu estou terminando um processo de ver uma maneira de viabilizar essa assinatura. Porque, ou seja, vai manter a impressa e ter uma assinatura digital também. O Rei Civil, por exemplo, está querendo distribuir a revista digital para os sócios deles. Então é provável que vai começar com eles isso daí. Tá. E quem quiser anunciar na revista, como é que faz? Mesmo caminho? Mesmo caminho, estamos abertos. A revista é bancada por assinaturas.
por vendas de publicidade e categorias que acreditam que a revista é um veículo importante e nos apoiam para falar das categorias deles. Tá, e agora, além da revista, do impresso, também a publicidade vale para o site da revista que está no AE. E você falou que vai passar a publicar os resultados das corridas. Isso, tem uma página que... a gente perdia muito espaço em cada edição falando do resultado, né? Então, a gente abriu um espaço no site para dar o resultado até completo, porque é um link que leva a cronometragem do evento. Boa. Né? Legal. Mas legal, eu acho que o Wagner é outra daquelas prata aqui, da né? casa, que tem muita história para contar, muitas histórias. Deixa aí nos comentários. No plural, muitas histórias. As dúvidas, contar. Sugestões e as solicitações para ele voltar aqui. Mas vamos lá, para finalizar, Wagner. Qual que é a promoção que você tem para quem está assistindo o podcast agora? Quem mandar uma mensagem, as 5 primeiras mensagens que chegarem no Instagram, @revista Curva 3. Depois da publicação desse podcast no ar. Isso aí. Escrevendo que a revista Curva 3 é uma revista para quem ama velocidade. Então o slogan é a revista para quem ama velocidade. Quem escrever isso e mandar uma mensagem para o Instagram, @revista Curva 3, vai ganhar uma edição. Vai ganhar a edição mais recente. A edição digital mais recente. Tá bom, então, cinco primeiros? 5 primeiros. Boa. @revista Curva 3. E Curva 3 veio da onde o nome? A revista foi uma segunda... Vai ser mais meia hora de história. Não vai contar agora essa não, história. Rapidinho. Era só... Era eu sei a para história. ser Curva 1, mas já tem um grupo que usa esse nome. E não valia a pena entrar em choque porque seria desgastante para todo mundo. E Curva 3 é a primeira freada que você dava no Interlagos Clássico, em uma volta, era na Curva 3. Era a freada mais importante da corrida. Você saía da junção, fazia a subida do box, que na época não existia a Curva do Café, até hoje eu não sei de onde surgiu esse nome do café. Né? Fazia o box antigo e tal, o box novo, se o teu carro tivesse bom e você fosse bom, você fazia 1 e a 2 de pé embaixo e descia uma reta de 960 metros que terminava na curva 3, que era inclinada. Lá no finalzão. E ali a gente separava os homens dos meninos. Boa, exatamente. Então tá aí, ó, mais uma história que só quem assistiu o podcast vai saber, né? Uhum. Mas bacana. É isso aí, então. Obrigado. Não, fantástica participação, valeu. Aprendi bastante aqui com você. Uma hora foi pouco, nós estamos aqui há 1h20 já conversando. 1h20? O Gerson ficava aqui só me cutucando. 1h20, tentando cortar. Vambora. 1h20, vai acabar a hora do estúdio aqui, mas você vai ter que voltar aqui para contar mais histórias pra gente. Tá, e na próxima eu trago um vinho para ficar mais... Aí. Boa. Então tá valeu, bom. Obrigado. Valeu, Vagnão. Valeu, Curva 3. Valeu, Gerson. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.